Porque talvez, eu vou supor que essa atriz famosa que a Aline falou, como é que é o nome dela? Kylie Jenner. Kylie Jenner. Talvez ela tenha vivenciado esse movimento de transformação do corpo dela justamente para que ela pudesse se abrir para reconhecer uma outra forma de viver a vida, uma forma talvez de encarar o corpo dela de uma maneira mais madura. É claro que aqui eu estou super especulando, isso ela mesma vai reconhecer a partir do momento em que ela se conecta com a própria essência dela e entra no que a gente chama de estado eu superior, que é um estado de conexão consigo, para que assim, como a Eliane falou aqui, que ela está vivendo isso com força, ela possa, no linguajar técnico, fechar a gestalt. A gestalt é a situação, né, que é concluir aquela situação, fechar ela por completo. A janela, né? Fechar a janela. E como que você fecha por completo essa janela? Você precisa entender o para que aquilo ainda está se manifestando na sua vida. Então, quando você, em processo de conexão consigo, acessa esse lugar, né, você começa a se perguntar verdadeiramente, para que isso está se manifestando? Para que a minha alma deseja que isso ainda esteja aqui e agora? Para que a partir do momento que você absorve e recebe esse para quê, você pode chamar a consciência completa do seu próprio eu superior para isso, né? Nós ensinamos como se faz isso, inclusive, para que a partir desse momento você possa concluir aquele aprendizado e não mais necessitar daquele desafio, né? Que é o que o Júlio César trouxe aqui. Desafios que muitas vezes são vivenciados com a intenção de buscar um aprendizado, de buscar um crescimento, de buscar algo que a sua alma quer e você, no seu eu terreno, às vezes não consegue compreender. E aí você pode acabar ficando no e se, olhando para o passado, que é o que a Virgínia trouxe, e não se abre para olhar o presente, para olhar o aqui e agora. Exato. Eu queria comentar esse comentário aqui. Da N.M. Isso. Às vezes a pessoa é só mau caráter mesmo, não vai com a sua cara, isso não existe. Pessoal, eu sei que muitas pessoas, elas, assim, é uma insistência porque é uma mudança de paradigma, que é uma mudança que ela é um salto que precisa fazer força na perna para você subir. O que acontece, assim, né, fazendo um paralelo. O que acontece? Eu sei que às vezes a gente quer muito acreditar que vítima existe, mas enquanto a gente não entende o nosso inconsciente, as situações vão ser postas pra gente e a gente vai chamar isso de destino, já diria Carl Jung. Faz Carl Jung. O que isso quer dizer? Imagina que você botou na sua cabeça agora, eu vou sair na rua e eu vou mentir para a primeira pessoa que aparecer. Loucura. Por que essa primeira pessoa que apareceu foi justamente a pessoa que apareceu se tinha outras milhões? Entende o que eu estou dizendo? Essa pessoa não que existem apareceu, coincidências. isso. Essa pessoa que apareceu, ela é uma pessoa que também precisa que você minta para ela. Então, o que eu quero dizer é, por mais que às vezes a gente esteja com as nossas sinapses cerebrais viciadas na ideia de que existe uma vítima, a sincronicidade é só um conjunto de eventos produzidos pelo inconsciente coletivo e o inconsciente individual de cada pessoa se manifestando coletivamente. Isso, na prática, significa que se existe uma pessoa mau caráter, por que você foi perto dessa pessoa mau caráter? Qual era o tipo de relação que você tinha com essa pessoa mau caráter? Qual era, entre aspas, vantagens de você se colocar naquele exato momento na posição de vítima? Sim, por que você precisou e preferiu se colocar numa situação com uma pessoa mau caráter? Como diria minha avó, ela tem um jargão que eu acho muito interessante. Ela fala, você não pode impedir um passarinho de fazer na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Então percebe como a gente não atrai pessoas abusivas, a gente cultiva pessoas abusivas. Todos os dias na rua passa do seu lado pessoas psicopatas, abusivas, pessoas tóxicas. Só que por que você atraiu ela e cultivou essa pessoa do seu lado? Essa é a pergunta certa. Então, nesse sentido, por mais que às vezes a gente esteja completamente viciados em acreditar que existe uma vítima, a verdade divina é, não existe. Nós somos manifestações da fonte criadora. Somos manifestações da inteligência perfeita da fonte criadora e do inconsciente. Então, nesse sentido,
quando nós estamos, enquanto manifestações da fonte criadora, nós estamos nos colocando nos lugares que a gente precisa estar. E aí eu vou Só para concluir, não só nos colocando, nos permitindo continuar. Porque eu vi que a N.M colocou aqui, ó, eu não cultivei, eu tive que conviver com essas pessoas. Você escolheu conviver com essas pessoas porque existiu algum aprendizado, existiu algum ganho atrelado que se desprender daquele lugar, vamos fingir que é um emprego. Era, mesmo que inconscientemente, pior do que continuar. Então, foi uma escolha. Então, você cultivou, sim. Sim, então só para você entender, no último emprego que eu tive no mundo corporativo, tinha um cara que um dia eu sentei com ele para conversar, e ele estava muito descontente, e ele falou o seguinte: as pessoas não se importam com seres humanos, fulano não liga para seres humanos, fulano é uma pessoa completamente psicopata, não liga, que era um dos chefes, não liga para seres humanos, as pessoas aqui, elas são falsas, as pessoas isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí eu olhei para ele e falei, eu tô chocada. Por que eu e você trabalhamos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e eu tenho uma visão completamente contrária de você? O fulano que você está falando que não se importa com pessoas, foi a única pessoa na empresa inteira que se propôs a ser meu mentor. Curioso, né? Por que você está vendo uma realidade tão drasticamente contrária da minha? E eu perguntei isso para ele, só que eu estava refletindo comigo mesma, porque eu estava chocada. Eu falei, cara, de verdade, do fundo do meu coração, por que você está cocriando essa realidade? As pessoas que você está falando que são pessoas falsas, que são pessoas ruins, que são pessoas que são que passam para trás, que são pessoas que mentem, que enganam, que não sei o quê. Por que com você são pessoas desse tipo e comigo são completamente contrárias? E aí eu tive que conviver com pessoas mau caráter porque elas foram mau caráter com você ou na sua frente. Caiu no seu colo, é seu também, você cocriou. Então por que você precisou que essas pessoas fossem mau caráter? Você vai falar assim, mas essas pessoas, elas eram mau caráter sozinhas, não era perto de mim. Então não tem a ver com você. Tem a ver com elas sendo simplesmente elas. Mas por que te incomoda elas? A gente não está né? falando isso para você se sentir culpada de nenhuma forma, mas para que quando você estiver em acesso com o seu próprio eu superior, você possa se auto-questionar para entender para que eu me permiti ou busquei de alguma forma viver essa experiência. Para que assim você possa obter o aprendizado em relação àquilo e possa se abrir para viver o seu novo eu, que não precisa mais daquele tipo de desafio para desenvolver algo que a sua alma estava buscando. Deixa eu só dar boa noite aqui para a Sandra, que ela mandou boa noite para a gente, mandou vários coraçõezinhos. A Virgínia falou que está fazendo total sentido. Pessoal, legal. Diz aí se está fazendo sentido para vocês, para a gente saber que vocês estão acompanhando a gente ao vivo, que a gente está conversando com vocês aqui. A ideia de fazer ao vivo é justamente essa, né? Não ser só um painel. Se quiser usar aqui, fica à vontade. Tá? Sim, mas eu uso aqui, ó. Aí, colocou aqui. Tipo, eu nunca fiz mal pra elas, minha simples existência incomodava. Eu vou contar uma outra história de um casal de amigos que eu tive. Eles trabalhavam também no mesmo lugar. E aí, eles trabalhavam no mesmo banco, com a mesma gestão, os dois. E eles eram namorados. O cara vivia um inferno naquele lugar. E ela era promovida uma atrás da outra. E as pessoas eram super legais com ela. Aí eu te pergunto, por que pra ela a experiência... E um dia ele foi, obviamente, demitido. E eu tava conversando com ela e eu perguntei, por que o seu namorado, ele não ficou no banco? Não vou falar qual banco. A não ser que me patrocine. Patrocinar a gente eu falo. Não, mas aí não, né? Porque você vai falar mal deles de alguma forma, né? Então... Não, acho que não. Porque o problema não era o banco. Era a pessoa. Esse é o ponto. Continue. Aí quando eu fui falar com ela, eu falei, por que ele não ficou? E aí ela respondeu, Aline, eu não entendo. O nosso chefe era o mesmo chefe para as duas pessoas. O nosso chefe, ele simplesmente não suportava ele. Ele não conseguia falar com ele, ele reclamava do cara todo dia. Só que para mim, ele era um pai. Ou seja, eles namoravam, trabalhavam no mesmo banco, com o mesmo chefe, com a mesma equipe. Era um inferno pro cara. Só que para ela foi promovida. Cara, todo mundo era muito legal com ela. E ela tá no banco provavelmente até hoje, porque ela adorava trabalhar naquele lugar, adora, acho que se bobear, não sei, não falei mais. Só que o que eu quero explicar é o seguinte, eu sei, tipo, eu nunca fiz mal pra elas, minha simples existência incomodava. De novo, eu sei que às vezes a gente tá viciado
na necessidade de existir vítimas para a gente justificar determinadas coisas que a gente passou na nossa história. Mas as vítimas não existem. O que a gente está aprendendo ao longo do caminho. Vou dar um exemplo meu. Por um bom tempo da minha existência, eu acreditei que o sofrimento levava ao aprendizado. E eu criei muito sofrimento na minha história. Porque eu acreditei que o sofrimento fazia com que as pessoas evoluíssem. A partir do momento em que eu descobri que o karma é uma opção e o sofrimento é desnecessário, eu entrei em paranoia pensando, por que eu fiz isso comigo?